Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a renovação de Filipe Luís e a barganha que o Flamengo está tentando fazer a ponto de oferecer para o Filipe Luís menos do que Tite ganhava no Flamengo. É o tema do vídeo de agora, os riscos que o Flamengo corre com isso, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre essa polêmica renovação do Filipe Luís. Tenho algumas informações importantes que eu apurei sobre isso e vou trazer também a minha opinião. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é um app que te dá estatísticas, classificação, tempo real dos jogos, tabela, te dá notícias também. É um aplicativo completo para você acompanhar futebol, tanto na parte de estatística quanto na parte de notícias. Quanto que você paga por isso? Nada, zero. Você não paga nem para baixar, nem para usar o app do Flash Score. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar nesse link que está aí, vai te jogar para a sua loja de aplicativos e você faz o download, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira, para falar sobre a renovação do Filipe Luís, tá? Para quem não acompanhou, o contrato do Filipe Luís termina nos próximos 8 dias, termina no fim de 2025. Filipe Luís, neste momento, está de férias, depois de ter terminado a participação do Flamengo na Copa Intercontinental, lá perdendo para o PSG nos pênaltis. Ele saiu de férias e saiu sem ter o contrato renovado. E aí, de quarta-feira passada até hoje, praticamente uma semana, a gente começou a ver várias informações saírem nos mais variados canais de comunicação, sejam eles da mídia tradicional, sejam eles de jornalistas e canais que acompanham exclusivamente o Flamengo, trazendo um montão de informações sobre essa renovação. E aí eu, assim, meio intrigado com as coisas que estavam saindo, eu fui apurar algumas coisas e tenho aqui algumas informações novas para trazer. A primeira, vi muita gente tratando a presença do empresário português Jorge Mendes como uma novidade, como uma coisa feita pelo Filipe Luís de última hora e que isso foi feito para dificultar a negociação. Pelo que eu apurei, isso não procede. O Jorge Mendes trabalha e sempre trabalhou com o Filipe Luís dos tempos de jogador e o Jorge Mendes já está acostumado a representar o Filipe Luís em outras situações. A única vez que o Jorge Mendes não participou de uma transferência do Filipe Luís, ainda dos tempos de jogador, foi exatamente quando ele deixou o Atlético de Madrid e veio para o Flamengo. Na ocasião, ele foi representado nesse negócio pelo Guilherme Siqueira. Então, muita gente noticiando que o Filipe Luís contratou o Jorge Mendes de última hora, mas isso não procede. O Jorge Mendes já tinha o histórico de trabalhar com o Filipe Luís desde os tempos de jogador. Outro ponto que se colocou é que o Filipe Luís está pedindo um valor de salário fora da realidade brasileira. Pelo que eu apurei, o que o Filipe Luís está pedindo é menos do que o técnico mais bem pago do futebol brasileiro hoje. E o técnico mais bem pago do futebol brasileiro hoje é o Abel Ferreira do Palmeiras. Então, a informação que eu pedi que eu apurei é que a pedida do Filipe Luís é menor do que o Abel Ferreira ganha no Palmeiras na atualidade. Então, assim, partindo dessa minha apuração, o Filipe Luís não está pedindo nada fora da realidade. Porque se o Filipe Luís fez em 1 ano e meio de trabalho, um trabalho que eu, Vitor Sérgio, reputo como muito bom, se o Filipe Luís, esse trabalho foi reconhecido tanto em padrão
quanto em nível de atuação, quanto em títulos, né? O Felipe Luiz, nesse período, ganhou todos os títulos que ele disputou pelo menos uma vez. Ele tem pelo menos um de todos os títulos que ele disputou, menos os 2 mundiais de clubes, né? Tanto o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, como o Mundial de Clubes, o Intercontinental no fim do ano. Ele ganhou todos os outros, menos esses 2, tá? Então, partindo desse princípio, não é nenhum absurdo, não tem nada de fora da realidade ele querer ganhar se balizando com o treinador que mais ganha no futebol brasileiro, que aliás foi derrotado por ele em 2 disputas diretas, né? Uma no Campeonato Brasileiro e outra na final da Libertadores. Então, esse é um ponto que eu apurei e considerei importante trazer. O Felipe Luiz está pedindo abaixo do que ganha o técnico mais bem pago do Brasil, que é o Abel Ferreira. Tem outras 2 coisas que eu apurei que me deixaram um pouco preocupado pela forma como o Flamengo está conduzindo isso. A primeira é que o Flamengo tentou renovar com o Felipe Luiz na véspera da final do Intercontinental contra o PSG. O jogo contra o PSG foi quarta-feira, 14h, no horário de Brasília. A informação que eu apurei e confirmei foi que o Flamengo tentou assinar com o Felipe Luiz, tentou negociar com o Felipe Luiz na véspera da final contra o PSG, que eu considero um indevido, né? Que eu não consigo achar como razoável. Treinador, na véspera do jogo mais importante do ano, você tá querendo com ele conversar de 1.000 para cá, 2.000 para lá, tanto isso, tanto aquilo, eu acho que não faz muito sentido. E a outra que, nessa última oferta que foi feita pelo Flamengo para o Felipe Luiz, o que foi oferecido foi menos do que o Tite ganhava no Flamengo até pouquinho depois do meio de 2024. Então, o que foi oferecido ao Felipe Luiz era menos do que o Tite ganhava no próprio Flamengo. E assim, para mim, eu considero isso completamente fora da realidade. Você tem um treinador consagrado que ganha um salário X e você demite esse treinador por mau desempenho. O Tite foi demitido do Flamengo por mau desempenho. Aí vem um treinador que nunca tinha sido treinador, pega o que ficou do trabalho do Tite, melhora esse trabalho e ganha o que o Tite não conseguiu ganhar. E eu vou falar já sobre o salário do Felipe Luiz no ano de 2025. E aí quando você oferece, aí você avalia esse trabalho como bom, a ponto de querer renovar, e quando você oferece menos do que o treinador demitido por incompetência ganhava, demitido por um mau trabalho ganhava. Desculpa, isso para mim não faz nenhum sentido. Isso para mim não tem nenhum cabimento. Você oferecer ao Felipe Luiz menos do que o Tite ganhava, para mim não faz nenhum sentido. Tem um ponto aqui que o Felipe Luiz passou, desde o momento que ele saiu do Sub-20 até dezembro de 2025, ganhando o salário mais baixo entre todos os 20 técnicos da Série A. Eu vou repetir para não ter nenhum tipo de mal-entendido. Se você pegar o salário de todos os 20 técnicos da Série A do Brasileirão 2025, o Felipe Luiz, treinando o Flamengo, ganhava o salário mais baixo entre todos os 20 clubes. Aí você pode dizer, que absurdo. Nem tem absurdo, porque quando o Felipe Luiz foi contratado, ainda pelo antigo departamento de futebol, ainda era na gestão do Landim, ele próprio achou razoável continuar ganhando um salário baixo para os padrões de um técnico do Flamengo. O salário não é baixo se você comparar com a média da realidade brasileira, pelo amor de Deus. Mas para os técnicos da Série A do Brasileirão, o salário era muito baixo. Felipe Luiz concordou com isso e assim ficou durante todo o ano de 2025. Então, o Flamengo ficou durante todo o ano com o seu treinador ganhando o menor salário dos 20 clubes da Série A. Só aí, ele fez uma economia de
por baixo, 12 milhões de reais. Ok? Por baixo. Só no ano de 2025, se você botar 1 milhão de economia por ano, por mês, você economizou 12 milhões de reais no ano. Ok? Porque se você pegar o que ganha o Felipe Luiz, você poderia jogar 1 milhão de reais a mais, que ainda ficaria abaixo de vários outros da Série A. Então, no ano de 2025, o Flamengo economizou pelo menos 12 milhões de reais pagando ao Felipe Luiz o menor salário de todos os 20 clubes, de todos os 20 técnicos da Série A. E o Felipe Luiz isso não era um problema para o Felipe Luiz, justamente porque ele estava projetando fazer essa valorização na renovação. Então, assim, para mim não tem cabimento você querer renovar com ele na véspera do jogo mais importante do ano, e não tem cabimento você oferecer para um técnico que você avalia como bom, que você quer renovar, você oferecer menos a ele do que o técnico anterior que foi demitido por causa de um mau trabalho. Essa é a avaliação. Eu, ao apurar isso, depois fiz o que manda o básico do jornalismo, que é procurar o Flamengo. E procurei, e aí recebi de forma oficial da assessoria de imprensa do Flamengo o seguinte texto, que eu vou ler e vou deixar aqui. A renovação do Felipe Luiz está em curso. É um processo natural e não se pode dizer que há um impasse, apenas um processo natural de negociação, que foi intensificado após o fim da temporada. Essa foi a resposta do Flamengo, a resposta da assessoria do Flamengo, a quem eu agradeço pela rapidez com que respondeu, e essa foi a resposta oficial. Aí não se faz jornalismo só com resposta oficial, né? Se faz jornalismo ligando, conversando, procurando assunto aqui, assunto ali, apurando. E aí eu fui apurar essa questão. E aí, conversando com pessoas do dia a dia do Flamengo, essa diretoria atual, a diretoria comandada pelo BAP, e quem está comandando as negociações com o Felipe Luiz é o próprio BAP, tá? Me foi passado o seguinte: não dá para fazer essa correlação do que ganhava o Tite para o que vai ganhar o Felipe Luiz, porque as diretorias são outras. Quem fez o contrato com o Tite foi a outra diretoria. Isso é o que a direção do Flamengo trata, é como trata. E aí vem lá com um discurso pronto, dizendo que o Flamengo agora é tocado com um planejamento, com um pensamento profissional, com uma adequação de cargos e salários, com contratações feitas de forma responsável, com planejamento orçamentário. Então, que o clube não está se baseando no que era feito na administração anterior para tomar nenhuma decisão agora. Inclusive, conversando a boca pequena, conversando nos bastidores, tem gente que fala assim: o contrato de jogador tal é uma barbaridade. O contrato desse jogador não existe. É um contrato de 2 milhões. É um contrato de fora da realidade. Isso daí é uma herança da administração anterior. Alguns contratos de jogadores que são fora da realidade. Alguns jogadores que foram contratados sem nenhum critério. Até dizer que jogador foi contratado sem fazer exame médico, eles falam. A diretoria atual fala da diretoria anterior. Então, assim, aqui eu trouxe a versão oficial do Flamengo e estou trazendo aqui o que a direção do Flamengo fala nos bastidores, ok? Até aqui, 14 minutos de vídeo, eu estou trazendo basicamente informação. A partir daqui eu vou trazer a minha opinião, ok? A minha opinião é uma temeridade o BAP, o Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP, presidente do clube, querer ficar barganhando com o Felipe Luiz, tá? Antes deixa eu só abrir um parênteses, porque tem mais uma informação para trazer. Uma outra coisa que foi veiculada é que a entrada do Jorge Mendes é para trazer mercado para o Felipe Luiz na Europa. Tem um ponto aí. O Felipe Luiz, neste momento, não pode ser treinador na Europa. O Felipe Luiz não tem a licença necessária para ser treinador na Europa. Para ele ter essa licença, ele teria que parar de ser treinador, ir para a Europa e fazer o curso e depois tirar essa licença.
ou ele esperar mais 1 ano e meio para ele ter 3 anos de técnico profissional, e aí sim, a partir dessa bagagem, ele recebendo o convite, ele poder treinar um clube na Europa. Ah, mas é que pode o auxiliar dele, o auxiliar espanhol dele assinar e tudo. Acho que o Filipe Luís não vai querer chegar à Europa com um puxadinho, né? O Filipe Luís, acho que ele não vai querer, com o planejamento de carreira dele, imagino que ele não queira chegar à Europa sendo ali, burlando uma regra, né? Ele botando o auxiliar, ainda mais com o nome que o Filipe Luís tem na Europa. Então, assim, neste momento, a Europa não é uma realidade para o Filipe Luís. Ele não tem a licença necessária e nem o tempo de técnico profissional para assumir. Então, assim, é lógico que o Filipe Luís sonha em trabalhar na Europa, isso dito pelo próprio Filipe Luís. Só que, hoje, essa realidade não existe. Não existe. Então, assim, esse é um outro ponto que te tinha de informação importante pontuar. Vou então aqui falar da parte de opinião. Para mim, é uma temeridade o BAP ficar barganhando com o Filipe Luís. Para mim, é correr o risco de fazer uma economia burra. Por quê? Porque se você não fechar com o Filipe Luís, você vai buscar um treinador que, ao buscar esse treinador, ele vai ganhar muito mais do que o Filipe Luís quer ganhar. Mas muito mais. Se for um treinador europeu, então, muito mais. Muito mais. Se falou aí, em especulação, que das alternativas é o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, se vier, vai vir. Primeiro que ele ainda tá trabalhando no Al Rayyan. Você teria que pagar a multa do Arthur Jorge para sair do Al Rayyan. Mas vamos supor que o Flamengo queira pagar. Só aí já botou uma grana. O Arthur Jorge vai vir ganhando mais do que o Filipe Luís está pedindo. Então, assim, para mim, é você ficar barganhando, ficar esticando a corda como o Flamengo está fazendo. Para mim, é flertar com uma economia burra. E aí, quando você conversa com pessoas do Flamengo, fala: o pensamento é profissional, o pensamento é com planejamento orçamentário. Ok. Vamos fazer aqui um exercício que muita gente faz quando no mundo empresarial vai dar aumento para alguém. Por melhor que seja o profissional, quando você vai dar um aumento para alguém, é muito raro ou muito difícil você entender que essa pessoa merece ganhar um aumento de 3, 4, 6, 8 vezes. Muito difícil no mundo empresarial. Porque partindo do princípio que você está ali, um profissional valorizado, ele já ganha um bom salário, né? Um profissional que é valorizado, ele não assina por menos do que ele merece ou por menos do que o mercado paga para ele. Então, se você for dar um aumento para ele, se você for dar 50% de aumento, já é um baita aumento. Se você for dobrar o salário dele, já é um baita aumento. Ok? Então, esse pensamento empresarial, eu entendo que ele possa existir dentro do Flamengo, um Flamengo que está querendo ser tocado de forma empresarial. Então, eu entendo isso. Só que a realidade do Filipe Luís é que ele não ganha um salário compatível com um profissional do tamanho de técnico do Flamengo e com o que ele já entregou. Então, se o salário do Filipe Luís está tão defasado a ponto dele, vou repetir, ser o técnico pior pago com o menor salário da Série A em 2025, é justo que na hora que você vai dar um aumento ao Filipe Luís, você multiplique o salário dele várias vezes. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o salário do Filipe Luís sejam 10 morangos por mês. Ok? 10 morangos por mês. Filipe Luís ganha 10 morangos por mês. O técnico mais bem pago do Brasil ganha 200 morangos por mês. Lógico que isso aqui são tudo coisas hipotéticas. Então, o técnico mais bem pago do Brasil ganha 200 morangos por mês, o Filipe Luís ganha 10. Com o que o Filipe Luís entregou, é justo que o Filipe ganhe próximo dos 200 morangos. Então, vamos supor que você, dentro de uma lógica razoável, você pague ao Filipe Luís 180 morangos por mês. Ele ganha 10 hoje, ele vai para 180. Ele vai ter um aumento de 18 vezes. Aí você vai dizer, pô, que absurdo!
qualquer profissional ganhar um aumento de 18 vezes. De novo, no mundo empresarial, no mundo em que o salário desse profissional valorizado já está dentro de uma realidade, realmente é um absurdo. No mundo em que um profissional como o Felipe Luiz ganha o menor salário entre os 20 clubes da Série A, você dá um aumento de 18 vezes para ele, não é nenhum absurdo. Muito pelo contrário. Porque o Felipe Luiz ganha hoje 10 morangos, o profissional, o técnico mais bem pago ganha 200 morangos e o Felipe Luiz vai ganhar 180 morangos. Tem algum absurdo nisso? Zero. Zero. Então, para mim, zero. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Flamengo está flertando com uma economia burra ao querer barganhar, esticar a corda tanto com o Felipe Luiz. Acho que em termos de salário, a economia que o Flamengo fez durante 2025, de novo, de no mínimo 12 milhões de reais nesse ano, ela poderia agora ser usada para dar um aumento que aproxime o Felipe Luiz ou que bote o Felipe Luiz no topo de técnico mais bem pago do Brasil. Ele merece isso, ele mereceu isso. E eu não estou nem botando aqui na conta o quanto vai custar indiretamente você trazer um outro treinador, você esperar o treinador conhecer o grupo, se adaptar ao grupo, correndo o risco dele não se adaptar, correndo o risco de não funcionar, do trabalho não encaixar, de não dar liga. Tudo isso. A gente está falando de um clube que nos últimos 6 anos o clube pagou quase em torno de 50 milhões de reais em multas para treinadores. A gente está falando de um clube que, repito, nos últimos 6 anos, na administração Rodolfo Landim, pagou em torno de 50 milhões de reais de multa para técnicos. E você vai correr o risco de perder um técnico que lhe trouxe estabilidade, como o Felipe Luiz trouxe estabilidade para o Flamengo, para trazer um treinador que você não sabe o que ele vai fazer, como vai funcionar. E lógico que o treinador novo pode ser até melhor que o Felipe Luiz, mas o risco está embutido. Então, para mim, o Flamengo flerta com uma economia burra de ficar barganhando com o Felipe Luiz. Isso é o que eu penso. Agora, quero te ouvir. O que você acha? O que você pensou? Juntando as informações com a minha opinião. Qual a sua visão? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado. Baixa o app do Flash Score. Totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar. E tem um app completo para acompanhar futebol, estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, notícias. Tudo isso de graça no seu celular. Não paga para baixar, não paga para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.